basta, e eu até mandei aí para Ellen Manager uma imagem sobre o número. Tem várias inverdades que se chamam mentiras que a esquerda hoje está passando em relação a essa votação. A primeira se houve um erro na contagem. Sim, houve um erro na contagem. Isso significa que a votação não é válida? Não, porque eles precisavam de maioria. Maioria de 31 não é 14. E mais, não eram 14. O deputado federal Lindenberg Farias postou uma foto do momento ali com todos levantados. Tem que estar levantado. Um nem aparece levantado, que é o deputado Kleber. Como vocês podem ver nessa imagem, tá ali o quórum. Esse é o quórum da votação que estava acontecendo. Esse é o quórum legitimado. Inclusive, os próprios partidos de esquerda votaram nesse quórum, legitimaram esse quórum. O quórum que consta ali no canto em azul é de 31 participantes. Esse quórum de 31 faria, a partir do momento que foi aprovado, o quê? Uma votação simbólica. O que é a votação simbólica? Essa votação de bloco, que é no imagético. Não é a votação nominal, que é nome a nome. Isso foi aprovado, isso foi legitimado. Foram para a votação simbólica. Na votação simbólica, quem se opõe se levanta. Os governistas se levantaram. Nas imagens, eu voltei, conferi as imagens, eu mesma. Nas imagens, o que dá para ver? Que havia ali 12 parlamentares em pé. Você consegue ver 12 parlamentares em pé que são titulares. E por que titulares? Só os titulares devem se levantar nesse tipo de situação e nesse tipo de voto. Tanto é que o próprio senador Carlos Viana bem explicou isso. O que gerou confusão? Alguns assessores se levantaram, parlamentares que eram suplentes se levantaram. Então, isso atrapalha porque o próprio senador Carlos Viana falou, tem gente que é suplente em pé. E aí ele não pode contar. Então, essa questão influencia bastante. A própria foto do deputado Lindenberg Farias coloca como o número um deputado que é suplente, que é o Damião Feliciano, e que não poderia votar. Então, o número teria ficado ali em 12, porque nós não vemos o deputado Kleber, 13. Isso não é maioria de 31. A votação é legítima, não passaria. Então, o requerimento, ele acaba sendo aprovado, mesmo se fosse 14, que é exatamente o Carlos Viana está falando. Agora, recorrer ao presidente do Senado para salvar, para ajudar, para tirar disso, é muito desespero. Deixa investigar. O deputado Rogério Correia pôs um requerimento para trazer, sabe quem? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Com uma argumentação até fraca. E sabe o que aconteceu? Romeu Zema enviou uma carta, falou que tinha total disposição a estar ali, que achava bom, que a transparência é importante. Por que nós não podemos ter a mesma postura do filho do presidente da República? Não, eu só queria, só um complemento, desculpa, Henrique, você vai completar daqui a pouco. Assim como a acusação está sendo feita, poxa, o filho do presidente teria recebido 300 mil reais do careca do INSS, que aliás está preso, a delação premiada dele pode ser a suspeita é de pensão, né? Que isso seria um recebimento mensal, né? Olha no olho dele, recebeu, filho? Não. Então deixa. Pô, não é mais simples? Prova resolveria? Que não, né? Pronto. Tudo isso seria mais simples. Inclusive, Jazz, você foi explicar a votação aí e acho que você já está se preparando até para uma Olimpíada pela quantidade de contorcionismo. Foram minutos falando, foram inúmeros minutos para tentar explicar. Regimento que você chamou de contorcionismo. A esquerda tem que começar a ler. Para você conseguir fazer a sua explicação, você gastou um tempo absurdo aqui e se fosse algo tão claro assim, seria muito simples. Mostra a imagem, beleza, resolve, chama. Mas já fizeram isso, Henrique? Façam de novo. Você precisou de 4 minutos aí para explicar um monte de coisa que ainda assim não conseguiu tirar dúvida. As pessoas continuam com uma certa dúvida a respeito do que aconteceu. É muito simples. Refaça a votação. Se refazer a votação, é aquele clássico. Chamem o VAR, porque aí não precisa de explicações infinitas. Isso está no regimento. Não precisa de um contorcionismo. Não precisa colocar a cabeça no pé para tentar falar que era fulano que estava de pé e que não sei o quê. Se fosse algo claro, não claro, tem a imagem. Explicações. Eu acho que se tem a imagem, gente, o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deveria fazer é checar a imagem. Por quê? Porque senão a gente sabe como as coisas lá dentro, elas levam anos para retomar. Então, ele que analisa a imagem, se como a Dias falou, que é o que eu também vi ontem, segundo as apurações, que independente da contagem, o número não conseguiria barrar o segmento da quebra de sigilo. Por quê? Porque agora o que tem muito deputado falando é, não, nós queremos analisar cada um dos 86
6 pedidos que estão em pauta individualmente. Mas tá todo mundo imagina, sabe o que a gente quer aqui? Imagina isso um por um. A oposição está reclamando e o governo também está reclamando. Aqui, refaça a votação. Henrique, o seu problema é... Olha isso, você falou assim, muita explicação. O nome disso é regimento. E não tem essa. Não, é até engraçado falar isso. Conhecendo o regimento. Não tem essa de refaz a votação. Ela é determinante naquele espaço-tempo, ela é soberana. O presidente da comissão ali, Carlos Viana, ele tem poderes para isso. E mais, quando você fala, olha a imagem, obviamente todo mundo olhou a imagem, mas quem deveria conhecer o regimento são os parlamentares. Quando eles desinformam e acusam de golpe, um mecanismo que é comum dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, isso é horrível, isso gera descredibilidade. E você tem que admitir que é muito desespero. Se não deve, não teme, mas eu vou além. Temos que trazer para esse ponto que houve violência. Que um deputado, o deputado Luiz Lima, levou um soco na cara. Isso é muito grave e que foi admitido pelo próprio deputado que justificou, Rogério Correia. Então, assim, não precisa de VAR, não precisa de nada. A imagem tá lá. Os deputados parlamentares sabem o regimento. Então, eles fazem isso sabendo. Aí é um pouco feio, é um pouco triste. Agora, pão e circo. É o seguinte, eu quero saber de você que está acompanhando a gente. Você está no carro, está no tablet, no celular, está em casa, pela TV. Você acha... Estão comentando isso aqui, que os familiares de políticos devem ter sigilos quebrados em investigações como essa do INSS? Você pode votar sim, sem exceção. Você pode votar 2, não, só com provas muito fortes. E pode votar 3, não, de jeito nenhum. Eu acho que isso é perseguição política. A gente aqui no Morning Show quer saber muito o que você acha. Temos aí canais pela internet, tem o nosso YouTube também e temos nosso WhatsApp. É o 1191-3258-055. Ô, Fernando, e essa quebra, será que ela não abriria precedente para quebrar o sigilo de outros familiares? Você já está votando. De outros envolvidos? Você pode estar pelo WhatsApp, pelo YouTube. E ao vivo. E aqui ao vivo. Ao vivo. Votando também. E eu queria também agora comentar com você